Fala pessoal, tudo bem com vocês? Algumas dúvidas surgiram no último desafio a respeito de formatação de formulários e hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse desafio que vocês já fizeram e resolver ele para que você entenda corretamente como pode ser feito, para que você consiga desenvolver um formulário utilizando as regras de CSS para formatação. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse desafio e como resolvê-lo. Vamos lá? Olhando para o nosso formulário, nós temos aqui alguns elementos e algumas subdivisões que a gente pode identificar. A primeira subdivisão que a gente encontra é a subdivisão do cadastro geral. Se nós olharmos aqui, ele não ocupa 100% da largura da minha página, assumindo que a página é toda a parte, claro, aqui do meu slide. Então eu vou assumir que esse elemento, ele ocupa, vamos por aqui, 95% da minha página. Então eu vou criar uma classe que eu vou chamar ela de col, que se refere a uma coluna, né, para a gente identificar, col 95, tá? Esse elemento então ele vai ter 95% da largura total da minha página. Olhando para dentro do elemento cadastro geral, a gente pode identificar outras duas subdivisões aqui na primeira parte do meu formulário, que é a subdivisão dos dados pessoais e a subdivisão da localização. Olhando de forma rápida aqui, eu consigo identificar que basicamente eles têm metade da largura total do cadastro geral. Então eu vou colocar que esses elementos no meu código, eles vão ter 45%. Por que não 50%? Porque eu vou deixar aqui, ó, a cada parte aqui, eu vou deixar 2,5 de borda para ficar esse espaçamento e 2,5 de borda para a direita de cada elemento. Então eu vou ter 2,5 de borda à esquerda e 2,5 à direita. Então eu vou chamar esse elemento e essa classe de col 45. Olhando um pouco mais abaixo, eu tenho a faixa etária. A faixa etária ela tem um espaçamento em relação ao meu elemento total, é o elemento cadastro geral. Assume-se aqui, olhando a grosso modo, eu posso falar que essa parte, esse field set, ele tem também 95% em relação ao cadastro geral. Então, se eu identifiquei que o primeiro elemento tem 95% e o segundo também, eu posso chamá-los com o mesmo nome de classe, certo? Porque os dois têm 95% de largura, os dois têm borda alaranjada, tá? Então eu posso aplicar a mesma classe para os dois elementos. Se eu identificar aqui dentro da faixa etária, eu tenho duas colunas que elas se assemelham bastante a essas colunas anteriores aqui dos dados pessoais e da localização. Então eu vou também aplicar aqui uma largura a elas de 45%, para que eu consiga colocar essas duas colunas dentro da faixa etária. Então perceba aqui, ó, eu tenho o cadastro geral, que ocupa 95%, então eu vou aplicar uma classe chamada col95, e a faixa etária também ocupa essa largura, então eu vou também utilizar essa classe. Dados pessoais, ele ocupa 45%, então eu vou aplicar essa classe que eu chamei de 45, ou 45. A mesma coisa para localização, ou 45, porque elas têm a mesma largura. Então eu preciso olhar para o elemento e identificar essas subdivisões e conseguir visualizar essas proporções iguais para que eu não precise ficar colocando cada elemento um nome de classe diferente, tá? Se eles têm a mesma formatação, por que eu criar outros nomes de classe? Então eu vou lá no meu código, vou começar a editar esse elemento, abrir o meu código e aí eu tenho a página HTML criada. Já fiz o link do meu arquivo CSS, que vocês já fizeram, já estão acostumados a fazer. Meu arquivo CSS chama exercício.css, está dentro da pasta CSS. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou criar o field set
com o legend cadastro geral, tá? Esse field set ele vai estar dentro de um form. Então, meu elemento form vai pegar todas as informações, todos os campos ali do meu formulário. Tá? Então, o field set vai estar dentro. Primeira coisa, antes de eu começar a expandir meu formulário, eu vou lá no CSS e vou aplicar algumas regras básicas. Asterisco, que quer dizer que para todos os elementos eu vou zerar a margem padrão da página e o padding padrão também vou zerar. E vou aplicar um box sizing border box. O que significa isso? Que as bordas dos elementos não vão ser computadas na largura total do elemento. Isso vai facilitar a nossa organização e estruturação ali. Como eu vi no desenho, eu tenho duas classes específicas, dois tamanhos específicos. A primeira delas, como é classe, eu utilizo o ponto, então col 95. Qual a largura dele? Justamente 95%. A borda laranja, então vou colocar em inglês aqui o nome da palavra para a gente identificar. E margem 0 alto, para centralizar o elemento. A outra classe que a gente identificou no nosso desenho é a col 45. Vai ter uma largura de 45%, uma borda laranjada, uma margem tanto para a direita de 2,5% quanto para a esquerda de 2,5%. E o float left para permitir com que os elementos flutuem, né, à esquerda, para que eu consiga colocar uma coluna ao lado da outra. Tá? Então são essas duas colunas básicas aqui, duas classes básicas que eu vou utilizar para a criação do meu formulário. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Esse field set cadastro geral, a gente identificou que ele tem 95% de largura. Então eu vou aplicar ele à classe col 95, tá? Do meu cadastro geral. Dentro do cadastro geral eu tenho outros dois field sets. Então field set legend dados gerais. Esse dados gerais ele tem 45% de largura. Então a gente vai aplicar ele à classe col 45. Da mesma forma eu tenho outro field set que é os meus elementos da localização. A largura dele é qual? É 95 ou 45? 45, porque ele ocupa metade apenas da página. Então, class col 45. Vamos visualizar como está ficando isso no navegador? Quando eu abro o navegador, eu consigo já identificar ali, ó, cadastro geral ocupando 95%. Dados gerais e localização ocupando 45% da minha página, tá? Voltando ao meu código, eu vou começar a inserir os elementos aqui que fazem parte do meu formulário. Então, dentro dos dados gerais, a gente tem nome completo e tem profissão, certo? Nome completo, ele tem um input do tipo text. E profissão tem um select com algumas opções. Então, eu vou colocar aqui, ó, professor, enfermeiro, advogado. E aí poderia colocar várias outras profissões. O que eu vou fazer? Antes de tudo aqui, eu vou pegar e adicionar um rótulo para esses elementos. O rótulo é o elemento label que a gente já viu na aula anterior. Então, label, para vincular o texto junto com o campo do formulário. Então, label
E aqui eu vou fazer a mesma coisa, label. Pegando essas informações. Beleza? Lá no meu CSS eu preciso formatar agora esses campos que eu estou trabalhando. Para a gente começar a formatar o input e o select, para que eles tenham o mesmo tamanho, a gente não precisa ficar usando o nome da tag no CSS. Eu posso adicionar uma classe a esses elementos que vão receber uma largura específica. Então, class, vou colocar aqui campo form. Essa mesma classe eu vou aplicar ao select, porque eles vão ter a mesma largura, a mesma formatação, tá? Vou agora para o meu CSS e eu vou falar que os meus elementos label, eles vão ocupar uma largura de 90% em relação ao elemento pai, seja o col 45 ou seja o col 90. Eles vão ter, aqui eu posso aplicar um display block para não permitir com que os elementos estejam ali um na frente do outro, e sim um abaixo do outro, que é o que propõe o formulário que a gente está desenvolvendo, tá? A princípio eu vou deixar essas informações e aí eu vou agora pegar os campos do meu formulário. Qual é a classe que eu apliquei a ele? Campo form. Vou aplicar uma largura de 100%. Como eles vão estar dentro do label, então ele vai ser 100% em relação ao label. Uma coisa que eu preciso colocar, que eu vou colocar aqui no label, é o margin 0 alto, para centralizar ele dentro do elemento pai, seja o col 45 ou o col 90. Campo form aqui, uma largura de 100% e um display block. Isso vai fazer com que ele não deixe que o texto fique na mesma linha que ele vai vai bloquear o elemento para aquela linha específica. Então vai ficar o texto e o elemento embaixo, o campo input ou o campo select embaixo, tá? Que é a proposta do nosso formulário. Vou visualizar o resultado a princípio disso no navegador. Então vou abrir lá o navegador, atualizei, eu tenho aqui ó, nome completo e o campo, profissão e o campo para selecionar a profissão da pessoa. A localização ela basicamente vai seguir o mesmo padrão do nome completo e da profissão. Então eu vou lá para o meu código e vou fazer essas informações aqui na localização. Label, e-mail e um campo input, type e-mail. Ele pertence à classe campo form. E agora eu vou criar outro label, que é o estado. Select. Ele possui a classe campo form também. E eu vou ter aqui as opções específicas do meu select. Então, Mato Grosso do Sul. Vou copiar esse option e vou colar ele aqui. Mato Grosso e Santa Catarina. Tá, então, ó, tem o field set da localização, ele ocupa 45%. Dentro eu tenho um label e-mail e um label para o estado. Tá? Eu tenho o legend que é a localização. Salvei, vou para o navegador e atualizo a minha página. Eu já tenho a formatação ideal aqui necessária para o meu elemento, tá? Agora eu preciso criar a parte da faixa etária. Então, se eu visualizar no meu documento aqui, a faixa etária ele vai pertencer ao col 95. Tá? Então, o col 95 é o que vai ter a faixa etária. Então, olhando para o meu código, esse elemento ele vai estar dentro
do field set aqui do cadastro geral, tá? Então vai estar dentro. Antes de fechar o field set do cadastro geral, eu vou criar aqui field set com um legend chamado faixa etária. Esse field set ele vai ter uma classe chamada col95, tá? Porque ele vai ocupar 95% ali da largura do elemento pai dele. E aí eu vou criar os meus elementos ali do meu formulário, né, para que eu possa clicar ali nas faixas etárias específicas. Antes disso, então eu vou criar uma div para as duas colunas. Qual é a classe dessas colunas? Col45. Então vou duplicar essa classe. E agora aqui dentro eu vou colocar 3 faixas etárias e na outra coluna de 45% mais 3 faixas etárias. Então label, dentro do label o input do tipo rádio. O name precisa ser o mesmo para todos, para que eu consiga selecionar apenas um deles. Então até 20 anos. Vou copiar esse label e vou colar aqui embaixo. Então, de 20 a 30 anos. O outro é de 30 a 40 anos. E aí eu vou copiar esses 3 labels aqui e vou duplicar na segunda coluna. Então, de 40 a 50 anos, de 50 a 60 anos e acima de 60 anos. Tá? Então, criei o meu field set que tem 95% de largura, que é a faixa etária. Dentro dele eu tenho 2 colunas de 45%, tá? Onde eu tenho 3 elementos e outros 3 elementos do tipo rádio, justamente igual ao slide que eu tenho. Eu tenho 3 elementos e outros 3 elementos aqui. Olhando para o navegador agora, vamos fazer o teste. Atualizei, eu tenho aqui a minha faixa etária, já tenho ocupando a largura ideal. Eu poderia trabalhar melhor com os espaçamentos, aumentar, mas isso dá uma noção já do que você precisa utilizar para os seus elementos aí. Beleza? Dando continuidade, a gente vai para o próximo conteúdo. Aqui eu tenho um outro campo chamado esportes que pratica. Qual é o tamanho desse campo esportes que pratica? Se eu olhar, eu consigo identificar uma semelhança com outros campos, que é o campo col95. Tá? Então, esse elemento esportes que pratica vai ter o tamanho do col95. Então, eu vou criar aqui, logo após o field set da faixa etária, um outro field set com legend esportes que pratica. Esse field set a gente viu lá no desenho que ele tem uma largura de 95, então ele vai ter a classe col95. Então perceba que eu não preciso ficar escrevendo e criando vários nomes de classe. Todos eles eu identifiquei que tem ou uma formatação que é de 95 de largura ou a outra que é de 45. Então eu sempre utilizo a mesma classe porque eles têm a mesma formatação. Eu não preciso ficar repetindo várias coisas. Vou criar a minha div aqui com a class col45 aqui dentro, só para ele ficar alinhado com o elemento das faixas etárias. E aí eu vou criar os labels, o input do tipo checkbox. E vou colocar aqui, ó, futebol. E isso vai acontecer para os demais elementos. Então, futebol, futsal, não sei se é essa ordem, mas vôlei e handball.
Então eu tenho um elemento que ocupa 95% da largura, a legenda dele, e eu tenho toda os meus checkbox ocupando ali a minha coluna da esquerda, né, que é justamente o desenho que eu tenho no slide lá que vocês visualizaram. Então se eu abrir o navegador e atualizar a minha página, agora eu tenho já o esportes que pratica aqui, tá? Então, ó, toda a formatação necessária aqui que eu criei, né, utilizando duas classes principais, que é a COL95, que é 95% de largura, e a COL45, que vai ocupar metade da tela. Eu tenho basicamente a formatação necessária ali para o meu formulário. E aí o formulário do desafio, ele tem mais alguns elementos abaixo, né, que vai seguir o mesmo padrão do desenvolvimento, né, o botão para você criar também, mas a ideia dessa aula é você entender como você pode estruturar os seus elementos, colocá-los no mesmo padrão. Se você verificar, o meu input e o meu select tem a mesma largura, estão localizados na mesma posição, tudo bem formatado aí para que você tenha uma visualização mais agradável do seu formulário, tá? E aí você pode detalhar mais essa formatação, pode aplicar cores aos textos, você pode modificar várias outras coisas, tá? Mas para a gente não prolongar muito mais essa aula, para que ela não fique tão longa, essa é a base que vocês precisam para desenvolver o desafio da aula anterior. Se você não conseguiu ainda, eu te aconselho a parar, fazer esse exercício, né? Refazer ele, fazer os testes para visualizar cada elemento, o seu posicionamento e conseguir entender aí como aplica as formatações tanto para o Field7 como para a Div ali, que a gente utilizou classes específicas para trabalhar com a formatação. Beleza? A gente fica por aqui nessa aula. Até a próxima.